igreja. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Mais uma vez. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o Senhor tocar no seu coração neste momento. Se proste diante dele. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, Santa, Majestade, Santa, Graças, paz, por Deus, amados amigos, sejam bem-vindos a este momento que nós estamos aqui refletindo, estudando sobre a Palavra de Deus. E nesse momento nós vamos falar um pouco sobre a importância do Evangelho do Senhor Jesus e da sua prática. Nós vemos aqui em Mateus 24, verso 14, que diz: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Então não existe notícia melhor do que essa. Eu nasci de novo. Você nasceu de novo. Uma nova pessoa, uma nova criatura. Que coisa maravilhosa. Que boa notícia que nós podemos dar para as pessoas. Quando de fato eu nasci de novo, eu fui transformado, eu mudei o meu caráter, eu mudei o meu pensamento, eu mudei a minha vida, eu mudei a forma de me relacionar com Deus e com as pessoas. Então Deus, a cada dia, vai tratando o meu caráter e eu vou a cada dia me santificando, porque esse Evangelho transforma a minha vida.
O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho limpo e ele tem esse poder de nos transformar, porque somos filhos de Deus gerados pelo Espírito Santo. E quando nós começamos a ler a palavra, a imitar Jesus, nós não seremos confundidos. Filipenses 3,17 diz assim: Amados irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então, esse é o Evangelho de Jesus. A essência do Evangelho de Jesus é arrependimento, mudança de vida, mudança de pensamento. Conforme diz Marcos 1, verso 15. Cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, vemos então que essa é a palavra de ordem, arrependimento e crer no Evangelho. Mateus 24, de 10 a 14, diz assim: Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Então, possuir uma nova mente, uma vida renovada, é desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. Se eu creio no Evangelho, o maior testemunho é a minha forma de raciocinar por princípios, de viver por princípios bíblicos. Como diz a palavra em 1 João 2, verso 6, aqueles que dizem estar nele, andem como ele andou. Então, nós estamos vendo a importância de viver esse Evangelho limpo, conforme diz que Marcos 3, verso 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Sempre seremos confrontados quando falamos do Evangelho na sua essência, quando vivemos o Evangelho pleno. Sempre teremos perseguições, sempre teremos críticas, mas o importante é você viver esse Evangelho autêntico e ser sal e luz da terra. Conforme diz em Mateus 5, do verso 13 ao verso 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão nesta casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, esta é a palavra de ordem para nós. Ser luz e ser sal da terra. Está avaliando o nosso comportamento a cada dia. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então devemos viver essa vida cristã autêntica, esse evangelho legítimo, sabendo que não vamos agradar a todos, sabemos que estamos vivendo em uma guerra espiritual, mas a palavra nos garante que nós seremos mais que vencedores, que nós não fracassaremos nessa nossa caminhada. Marcos 13, de 10 a 13, diz assim: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haver de dizer, nem premediteis, e nem premediteis, mas o que for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vemos também em Marcos 1, verso 1, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Jesus, ele veio para tirar qualquer dúvida, ele veio para desmistificar qualquer palavra que seja inoportuna, qualquer aplicação confusa com relação ao verdadeiro Evangelho. Nós podemos ter várias ideias sobre evangelhos, vários pensamentos, mas só existe um evangelho verdadeiro. Só existe um pensamento verdadeiro. É o pensamento de Jesus. É aquele que está escrito, aquele que Jesus fez e viveu. Marcos 1, verso 2 e 3 diz assim: como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós vemos aqui Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, que veio para nos salvar, o Verbo vivo, materializado. Então nós não podemos ignorar aquilo que Ele falou, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele nos ensinou. Nosso modelo é o modelo de Jesus. Nós vemos que esse Evangelho de Jesus, ele tem autoridade. Veja em Mateus 7, 28 e 29, que diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tem autoridade e não como os escribas. Então nós vemos que esse Evangelho de Jesus, ele vai promover renúncia na nossa vida. E passamos a andar também com humildade, reconhecendo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos então que esse Evangelho é a boa notícia, é uma notícia libertadora, é uma notícia salvadora. E vemos que esse Jesus, ele vem nos consolidar, vem trazer o Evangelho do reino de Deus, um Evangelho limpo, santo, sem interferência da mente humana, mas para ser vivido por aqueles que foram nascidos de novo. E nós vemos que Paulo, ele pregou um Evangelho na tradição oral, porque não havia nada escrito, mas não foi nada inventado por ele.
E ele trouxe o ensino de Jesus. E nós vemos então como a sua vida foi transformada. Então em Jesus não tem falha nem tropeços na sua conduta. E assim nós devemos ser seus seguidores, a cada dia estar avaliando nosso comportamento, a nossa conduta. E nós aprendemos aqui, Paulo nos ensina em Gálatas 2, 18 a 21. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então nós vemos aqui que não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, um preço foi pago, mas a responsabilidade de manter essa mensagem viva é minha. Eu estou vivo e a minha vida está escondida em Cristo Jesus. E que assim, meu amado, seja a sua vida. Viva um evangelho autêntico. Viva com humildade, com sinceridade. Viva cada dia se aperfeiçoando na sua conduta, na sua maneira de ser. Que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus seja o seu modelo de evangelho. E viva esse evangelho pleno em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.